Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Eu espero que o Fábio não me peça para dar meia aula também, mas enfim, eu vou tentar a gente não atrasar tanto para o nosso intervalo. Coube a mim falar um pouquinho das particularidades do banco de sangue. Como o Fábio já disse, eu trabalho no banco de sangue, eu não sou transplantadora, mas nós vamos abordar algumas áreas, algumas condições que acho que o banco de sangue tem uma interação muito grande com o transplantador, que é a incompatibilidade ABO, e a questão da mobilização, e eu queria trazer um pouco da nossa experiência. Acho que eu não preciso falar, acho que o número de pessoas aqui, esse congresso mostra muito e celebra, né, o sucesso do transplante como uma alternativa de tratamento para inúmeras doenças e cada vez mais o reconhecimento de outras doenças que poderiam se beneficiar com esse tratamento e com uma constante melhoria em questão de sobrevida de transplante com todas as novas modalidades e estratégias de imunossupressão. Mas ainda hoje a gente se depara com algumas condições que nós reconhecemos que podem oferecer alguns riscos adicionais ao transplante. Entre eles a incompatibilidade ABO, que existem alguns trabalhos que demonstram, na verdade, um decréscimo na sobrevida quando nós temos incompatibilidade ABO maior ou menor. O resultado não é tão uniforme, existem trabalhos que não conseguiram correlacionar com esse prejuízo em sobrevida, entretanto, que nos permite, de uma certa forma, utilizar os doadores ABO incompatíveis, mas acho que vale alguns critérios e alguns cuidados para que a gente não tenha complicações maiores e maior risco. Também existem alguns trabalhos que sugerem, então, a associação da incompatibilidade ABO com a incidência de GVHD. E aí eu trouxe aqui um guideline tentando mostrar um pouquinho do que existe na literatura a respeito da incompatibilidade e queria finalizar da parte de incompatibilidade trazer um pouquinho da nossa experiência. O que nós temos nesse guideline então de incompatibilidade ABO no transplante de medula óssea, quando a gente fala em relação à incompatibilidade ABO maior, nós sabemos é a situação onde o receptor vai ter anticorpo contra o antígeno eritrocitário do doador, então estão aí as condições, e nós vamos encontrar nessa situação um risco de uma hemólise aguda e, portanto, a necessidade de um preparo do receptor e um preparo do produto. Além da questão da hemólise que nós sempre tememos no momento de infusão, é importante lembrar que ele tem algumas repercussões mais tardias, como um retardo, na verdade, na enxertia de hemácias, podendo evoluir com um quadro de aplasia pura de série vermelha, além de ter mais recentemente o reconhecimento de um retardo também, um impacto do ponto de vista de enxertia de neutrófilos e de plaquetas, provavelmente por uma destruição de stem cell e que pode acarretar, então, esse prejuízo na enxertia de todas as três linhagens. Tentando minimizar essas complicações, nós temos algumas orientações. Então, o que existe de diretriz é que nós devemos reduzir o conteúdo de hemácias incompatíveis, então, no momento do transplante, tentando com isso reduzir o risco de hemólise aguda, então, no nosso receptor. Então, nesse trabalho publicado na Transfusion em 2011, ele sugere que o volume residual seja de 30 ml de hemácias incompatíveis no indivíduo adulto. Eu que trabalho no banco de sangue faço um pouquinho essa cara, quem trabalha com isso e faz a deseritrotração sabe quão difícil é chegar a esse volume. E eu tenho as minhas críticas que 30 ml para alguém de 50 quilos talvez seja uma coisa, 30 ml para alguém de 100 quilos talvez seja outra coisa. A gente precisa entender um pouquinho mais qual é o volume residual. E já nesse trabalho ele sugere que a gente tenha um título abaixo de 32, então, no nosso receptor. Procurando um pouco das nossas grandes diretrizes, então foi a nossa Bíblia, ou talvez por eu ser do Einstein, a nossa Torá, enfim, foi ao manual do Donald Thomas e ele coloca mesmo a deseritrostação, mas ele sugere a deseritrostação do produto, mas não define qual seria o volume residual ideal e aceitável, pensando também que toda vez que a gente é muito agressivo em deseritrostação, nós com certeza vamos reduzir também celularidade. E eu sei que todo transplantador vai me matar quando eu falar para vocês que eu deseritrocei super bem, mas eu fiquei com 40% da celularidade, vocês vão me mandar voltar para o laboratório e resolver esse problema. E eu trouxe aqui um trabalho bem interessante, mostrando um pouquinho desse volume residual de hemácias, e eu selecionei a população pediátrica porque acho que é uma população mesmo de risco, e nesse trabalho publicado agora em 2015, ele tentou avaliar exatamente isso, qual seria o volume que estaria associado à maior incidência de complicações de hemólise no nosso receptor. É um trabalho retrospectivo que tinha cerca de 80 pacientes, então, com incompatibilidade ABO maior,
Eles foram submetidos, então, à deseritrocitação manual, né? E o que ele observou, apenas 3 pacientes apresentaram quadro de hemólise relacionado, então, à incompatibilidade ABO maior. E quando avalia, então, o volume residual, o que ele pôde ver é que, no geral, nessa população desses 80 pacientes, o volume, em média, de massas incompatíveis era de 1,6 ml por quilo, variou de 0,1, fenomenal, até 10 ml por quilo, mas os 3 pacientes que apresentaram realmente um quadro clínico associado à hemólise, eles tinham um volume de média de 3,55 ml por quilo. E a conclusão do trabalho foi, a partir dessa análise retrospectiva, eles adotaram como regra para as incompatibilidades ABO maior um volume residual inferior a 3 ml por quilo, o que me parece bastante aceitável e totalmente acessível ao laboratório. Eu devo ser honesto com vocês, que acho que é um volume residual que nós podemos trabalhar. Depois eu passo um pouquinho da nossa experiência. Além da questão da deseritrocitação, como eu mencionei, nós precisamos, então, fazer a redução do título da isohemaglutinina, né? Então, existem alguns trabalhos aí sugerindo vários títulos. Então, esse trabalho da Transfusion, ele sugere um título de 32, e a redução desses títulos de isohemaglutinina é sugerido que se faça, então, a plasmaférese ou a técnica de imunodissorção através da infusão de plasma, então, do tipo sanguíneo do doador. Da mesma forma, no livro do Donald Thomas, ele sugere também a remoção dessa isohemaglutinina, mas ele já trabalha com um título um pouco mais elevado, ele sugere o título de 256 para se considerar a redução, então, das isohemaglutininas, e sugere da mesma forma as 2 opções de plasmaférese ou a transfusão de plasma do doador, tentando atingir um nível de 1 para 16 e que esse nível seja estável, então, no paciente. E o que existe de recomendação, então, é que realmente para a redução desse título de isohemaglutinina nós temos 2 alternativas. A alternativa mais antiga, que é essa infusão de plasma, os trabalhos são da década de 80 e, na verdade, o que eles sugeriram é transfundir plasma no ABO do doador, e a ideia é que se faça uma imunoadsorção, então, através dessa infusão de plasma. A nova alternativa, com maior eficácia, seria a plasmaférese, que, apesar de nova, é utilizada há muitos anos, há décadas, e, na verdade, o que se faz é fazer a remoção mecânica dessas isohemoglutininas, mas também repondo o plasma do doador, porque, além da remoção mecânica, o plasma do doador somaria também o efeito de imunodissorção. E para que essa imunodissorção funcione, o que os trabalhos demonstram é que é importante que o doador seja, na verdade, um doador secretor, ou seja, que ele tenha esses antígenos solúveis no plasma, que vai melhorar a eficácia em relação a essa imunodissorção. Eu sei que todo mundo fica pensando como é que eu vou fazer isso. Teoricamente, para eu determinar que alguém que seja secretor, eu deveria testar a saliva dos doadores, e eu não fico colhendo saliva de doador, mas se vocês lembrarem lá do fundo da Imunemato, vocês vão lembrar que quem é secretor também era Lewis B positivo, então basta vocês solicitarem ao banco de sangue que teste os seus doadores, e quem for Lewis B, você infere que ele é secretor, e esse é o plasma que você deve selecionar para o uso, então, nesses protocolos de redução de isohemaglutinina e com maior eficácia. Em relação à incompatibilidade ABO menor, na verdade, nós vamos ter aqui uma situação onde o doador vai ter um anticorpo contra as hemácias do receptor, então uma situação um pouco mais simples, mas também pode levar a episódios de hemólise, lembrando que, principalmente nos transplantes com fonte por aférese, existe relato da síndrome do linfócito passageiro, levando a um quadro de uma hemólise um pouco mais tardia, que pode acontecer até no D+15 do transplante, e é importante que haja uma monitorização em relação a essa situação. As diretrizes, então, em relação à incompatibilidade ABO menor, a sugestão é que a gente faça, então, a remoção do plasma do produto. E, embora muitos serviços questionem sobre a titulação, não existe literatura que respalde que você deva titular o produto ou o doador para avaliar se eu removo ou não, ou quanto eu devo remover. A orientação é a remoção. E alguns trabalhos, como por exemplo nesse que sugere aqui em relação à incompatibilidade, sugere uma coisa que eu acho bastante agressiva, mas seria a troca das hemácias do receptor por uma hemácia compatível com o doador através de uma eritrocitaférese.
Eu fiquei bem surpresa quando eu li, mas vi que existe, na verdade, essa sugestão em situações que você considere de risco, mas, objetivamente, não conheço serviços que usem isso como rotina, como a eritrocitaférese. O que a gente faz realmente é simplesmente a redução do plasma do produto e parece ser bastante tranquilo no manejo em relação a essas situações. Em relação à incompatibilidade bidirecional, é a soma da maior com a menor, então as complicações são somadas e os cuidados são exatamente os mesmos. Eu tenho que tomar o mesmo cuidado de deseritrocitar, reduzir a isomaglutinina e reduzir o plasma do nosso produto. Então, é uma combinação aí de estratégias preventivas para evitar as complicações em relação à incompatibilidade ABO. E o que o Einstein faz hoje, então, baseado no que nós temos na literatura, na incompatibilidade ABO maior, nós consideramos 2 títulos, então títulos diferentes para quando a fonte é medula óssea, porque tem o maior conteúdo de hemácias, e quando o produto é a aférese. Então, para a medula óssea, eu uso o título de 1 para 16, esse é o máximo que eu tolero de título, e para a aférese, com fonte aférese, 1 para 128. E o que nós orientamos quando nós temos títulos acima disso, nós combinamos tanto a deseritrocitação do produto quanto a redução da isohemaglutinina. Hoje, nós fazemos a deseritrocitação do produto de maneira manual. Nós tentamos arduamente validar alguns equipamentos automatizados, que além de elevar um pouco o custo da deseritrocitação, eu devo ser honesto com vocês que o resultado foi inferior ao nosso resultado manual. Embora isso me frustre, porque a deseritrocitação manual é muito demorada, mas ainda assim, como nós temos uma recuperação melhor manual, nós mantemos a estratégia manual. Em relação à redução da isohemaglutinina, nós fazemos plasmaférese e nós sempre realizamos a plasmaférese no D0. A nossa ideia é tentar respeitar o descanso e tentar com isso não remover o condicionamento. Então a gente respeita o descanso no momento que estaria autorizada a fazer a infusão, é que nós iniciamos a plasmaférese, atrasando um pouquinho a infusão do produto. E nós vamos discutindo, em alguns casos, a infusão de plasma fresco, então, da tipagem do doador, para tentar fazer a imunodissorção durante o condicionamento. Nós aprendemos com um certo sofrimento que essa infusão de plasma ela só deve iniciar quando vocês iniciam o condicionamento. Então, existem alguns relatos de caso de um rebote quando essa infusão de plasma foi iniciado previamente ao condicionamento, principalmente quando nós trabalhamos com pacientes com doenças benignas e, portanto, não vem um regime de imunossupressão prévia. E o que acabou acontecendo é que quando fizeram a infusão de plasma prévia ao condicionamento, acabou fazendo rebote e deu muito trabalho em lidar com esses pacientes. E, lamentavelmente, nós tivemos exatamente essa experiência com um paciente com uma doença granulomatosa crônica. Nós, no desespero, fomos um pouco afoitos e chegamos a título acima de 2.000. Foi bastante trabalhoso para conduzir esse transplante. Em relação à incompatibilidade ABO menor, nós só fazemos a remoção do plasma do produto. Embora eu tenha dito que não tenha respaldo na literatura, quando nós levantamos a incidência de efeitos adversos de hemólise nesses pacientes, nós temos cerca de 30 pacientes nos últimos 6 anos que foram submetidos a transplante com compatibilidade ABO maior, e a gente só teve quadros sugestivos de hemólise nas incompatibilidades ABO menores. E é por isso que eu devo ser honesto com vocês que nós estamos titulando agora os doadores, tentando entender se aquilo que não é descrito a gente encontra algum resultado, visto que nos de incompatibilidade ABO maior isso foi bem tolerado e não teve maiores complicações. Vale lembrar que existe uma monitorização necessária nesses pacientes, né? A gente foca muito na questão de como manusear o produto e o receptor, mas é preciso monitorizar, então, na infusão é importante lembrar que a gente precisa rastrear se teve ou não hemólise. Às vezes ele não precisa ter clínica, mas ele vai ter alguns sinais de hemólise, então é recomendado que se faça no dia seguinte alguns testes laboratoriais para averiguar a questão da hemólise, né? Lembrar na incompatibilidade ABO menor da questão da síndrome do linfócito passageiro, então anemias no mais 15, com sinais de hemólise, a gente tem que lembrar dessa incompatibilidade, lembrar que poderia ser a causa. E a longo prazo, na verdade, o que existe de recomendação é que se titule isohemaglutinina
nas incompatibilidades Isabel maior, 2 vezes por semana até que a gente tenha o título estável, depois títulos semanais e títulos mensais até que ele vire a tipagem do doador. Essa é a recomendação. Quando o título começa a subir, é importante que se acompanhe do ponto de vista de hemólise e discuta com o médico do transplante a necessidade ou não de imunossupressão adicional frente a esse achado ou a subida em relação a essa questão da isohemaglutinina. E em relação à mobilização de células-tronco, eu sei que a gente já discutiu algumas coisas ontem sobre mobilização, mas ela também é um outro problema que nós encontramos para atingir, na verdade, quantidade de células suficientes para o nosso transplante para ter enxertia adequada. Eu sempre gosto de falar que, quando a gente fala em coleta de células progenitoras, eu tenho aquilo que é o meu ideal e eu devo ser honesto que eu coloco algumas coisas no banco de sangue, né? Então eu tenho certeza que vocês sempre consideram com a coleta ideal aquela que atinge, que seja adequada, então vai atingir a quantidade de células suficiente para o transplante, mas eu tenho que inserir ali a parte do banco de sangue que ela seja previsível e o banco de sangue agradece quando ele não acontece no domingo. É super legal quando ele acontece de segunda a sexta em horário comercial. Então se ele for previsível, ele é melhor ainda, né? Que ele tenha baixa taxa de falha de mobilização, pouca toxicidade, que seja custo-efetivo e, óbvio, ter o menor número de procedimentos possíveis para esse paciente. Quando a gente fala em dose adequada, existem inúmeros trabalhos. Eu trouxe aqui um trabalho muito antigo de 97, falando um pouquinho de transplante em câncer de mama. Eu sei que ninguém vai transplantar câncer de mama, mas ele correlaciona aqui a probabilidade de enxertia de plaquetas de acordo com a dose de CD34. Foi propositadamente que eu escolhi esse trabalho, porque existem alguns trabalhos mais recentes questionando a influência do nicho medular em relação a essa enxertia. Desde quando a gente pega uma população de câncer de mama, nós estamos pegando uma população que talvez tenha esse nicho mais íntegro e a gente pode ver uma clara correlação, então, de maior probabilidade de enxertia no D14 conforme eu vou aumentando o número de células CD34. Eu tenho medo de mostrar esse slide quando você vê que com 5 vezes 10 a sexta, a probabilidade de enxertia de plaquetas em mais 14 é de 80%, mas quando chega a 10, chega acima de 90%. Então eu tenho medo de mostrar esse slide para o transplantador para ver o que vai vir de pedido na próxima semana. Mas o fato é que o que nós temos do ponto de vista de doença hematológica é que o alvo para um transplante, e aqui eu estou falando principalmente de transplante autólogo, né, porque quando a gente fala em falha de mobilização é mais em autólogo, o que se recomenda é que a gente tenha que ter 2 vezes 10 a sexta de células CD34 e com isso quase 100% dos pacientes vão ter enxertia adequada e essa enxertia até 18 dias da infusão. Entre 2 e 5 parece melhorar a pega plaquetária, pega um pouco mais precoce, mas não mudou a sobrevida desses pacientes, então acho que estaria muito tranquilo em fazer, não é obrigatório que seja 5, e acima de 5, vários trabalhos questionam aí o benefício em relação a essas doses adicionais, né? Então tem aqui uma série de trabalhos que recomendam essa como a dose adequada. E definindo a dose adequada, nos fica mais simples definir o que é a falha de mobilização. O que existe na literatura é que falha de mobilização seria aquele indivíduo que não atingiu um pico adequado, e alguns trabalhos falam 10 células CD34 em sangue periférico ou 20, de acordo com o protocolo do seu serviço, que não tenha atingido o alvo mínimo, com 3 a 5 coletas, então, por aférese. Incidência é muito variável de acordo com a população estudada, então, vai de 5% até 40% de falha de mobilização, e o grupo italiano tentou, então, criar alguns critérios que nos definissem quem seria o mau mobilizador, então, para que a gente pudesse ter estratégias de resgate um pouco mais precoce. Então, o mau mobilizador comprovado é aquele que você já mobilizou e sabe que não deu certo. É aquele indivíduo que não atingiu, então, 20 células por milímetro cúbico, com 4 a 5 dias de granuloquine, ou após 20 dias de quimioterapia, mais granuloquine em dose adequada. Ou, eventualmente, se ele fez uma coleta, né, por aférese e não atingiu 2 vezes 10 a sexta em pelo menos 3 aféreses. Esse seria o indivíduo que comprovadamente é um mau mobilizador, mas baseado nesses resultados, eles tentaram achar critérios de quais seriam as condições clínicas que poderiam definir um provável mau mobilizador, e eles criaram então critérios maiores e menores definindo o mau mobilizador. Então, o critério maior seria aquele indivíduo com dificuldade de mobilização prévia, que fez radioterapia prévia em área com medula, ou químio com alguns, melfalano, fludar, alguns agentes que acabam
afetando claramente essa mobilização. E o critério menor é aquele que já fez pelo menos 2 esquemas de químio, doença refratária, infiltração extensa de medula óssea, né, ou uma celularidade muito baixa, ou pacientes mais idosos. Isso nos permite identificar pacientes que são possíveis, então, mal mobilizadores, e nós vamos discutir algumas estratégias que talvez pudessem ser bastante interessantes nessa população de mal mobilizador. Em relação à previsão de coleta, embora existam inúmeros trabalhos tentando correlacionar a quantidade de leucócitos, mononuclear, desvio à esquerda, o que existe na literatura a gente sabe que prediz e correlaciona melhor o que nós vamos coletar com aquilo que o paciente tem é a quantificação de células CD34 em sangue periférico. Então, quando vocês veem o gráfico, na verdade, de leucócitos, vê que existe uma correlação linear, mais um R de 0,13. Quando a gente vai ver CD34, aí sim, um R de 0,84, uma boa correlação do que ele tem em sangue periférico com aquilo que eu consigo coletar, então, no nosso produto por aférese, e ainda é a melhor forma de prever a data correta para que a gente tenha que atinja o melhor alvo e atinja a dose adequada. Para as nossas mobilizações, então, o que é interessante, nós já discutimos bastante, mas vão ter fator de crescimento, então podemos mobilizar só com fator de crescimento. Os primeiros trabalhos, né, de mobilização usavam endotoxinas, eles viam que pacientes em quadro séptico mobilizavam muito bem. Ainda bem que a gente abandonou isso, porque acho que não ia dar muito certo coletar o produto, né, com quadro séptico. E hoje, o que nós temos são estratégias, então, realmente com fator de crescimento, e a ideia seria, tem alguns trabalhos com GM-CSF, mas que mostra que o resultado é inferior ao GCSF, então o que nós utilizamos atualmente é o GCSF em uma dose de 5 até 16 microgramas por quilo por dia, embora alguns trabalhos da pediatria chegam a reportar o uso até de 40 microgramas por quilo por dia, o que me deixa um pouco assustado, mas eu acredito que pediatra acha que baço não rompe, eu fico um pouco aflita, mas existem relatos de superdosagens de granuloquina. Né? Falha de mobilização muito variável de acordo com a população estudada e, como nós temos mais recentemente alguns trabalhos sugerindo aí o uso do PEG-GCSF com doses aí de 6 e 12, alguns trabalhos mostrando uma melhor mobilização com 12 mg subcutâneo, com resultados muito similares ao GCSF, tornando uma alternativa também ao fator de crescimento. Quando a gente fala em quimioterapia, no passado nós fizemos muita mobilização com quimioterapia, mas a literatura atual sugere que, em geral, você faça a mobilização com quimioterapia apenas nos casos de linfoma, onde ele já vem em quimioterapia e na saída da sua quimio nós faremos então a mobilização, mas eventualmente, se necessário, poderia ser feita uma mobilização com quimio com o uso da ciclofosfamida. Uma cinética bem variável, mas alguns trabalhos demonstram uma melhor eficiência quando comparado a só o uso de fator de crescimento. Então, quem não mobiliza só com fator de crescimento parece ter um benefício com quimioterapia mais fator de crescimento. E, claro, eu não podia deixar de falar a comparação, então, entre eles, né, o que a gente tem hoje de respaldo de uso de químio só e fator de crescimento mais fator de crescimento. Fator de crescimento é mais simples, é eficiente, tem menos complicação, é mais previsível e parece ser a alternativa hoje utilizada e recomendada na literatura para os mielomas. Quimioterapia e granuloquina, ela acaba, em geral, sendo uma coleta durante o tratamento, ela tem uma melhor coleta de CD34, mas soma maior custo e maior complicação, e acaba sendo a primeira alternativa, então, na mobilização dos linfomas. E não dá para deixar de falar do plerixafor, então, que, na verdade, funciona hoje com o resgate daqueles indivíduos com má mobilização. Vocês já discutiram, nós já discutimos bastante isso ontem, então não vou entrar em detalhes em relação ao seu efeito, mas vai ser associado ao granuloquine. Alguns trabalhos vêm sugerindo que a célula mobilizada através do uso de granuloquine com plerixafor é diferente da célula só mobilizada com granuloquine e diferente da célula mobilizada só com plerixafor. Ele tem um padrão, uma subpopulação diferente e a gente precisa entender a longo prazo qual o impacto dessa população mobilizada em relação ao transplante. Mas o fato é que ela é eficaz em relação a mobilizar as células. Esse slide está meio difícil de enxergar, mas na verdade ele tenta mostrar um pouquinho disso, que pacientes que não conseguiam
não tinham mobilização adequada, na verdade, só com granuloquina e com plerixafor acabaram aumentando o número de células CD34, mas quando se compara o custo, embora ela pareça maravilhosa e pudesse nos dar a ideia de ser como uma estratégia de primeira linha de mobilização, quando nós vamos avaliar o custo, o que nós podemos observar é que, na verdade, aquele indivíduo que vai mobilizar adequadamente não teria por que você utilizar o granuloquina. Quando a gente avalia custo, ele realmente vai ter impacto apenas na população que é um mau mobilizador. E esse estudo ele compara o mau mobilizador. Então, se você tenta mobilizar e ele não fez uso de plerixafor, então na fase que não era aprovada, eles gastavam algo em torno de $28 mil. Quando entrou o plerixafor, ele passou a usar a rotina, ele dividiu em dois grupos. Um grupo que era claramente identificado como alto risco e já de início de mobilização, eles foram mobilizados com granuloquina e plerixafor, e essa população gastou em torno de $20 mil, ao passo que aqueles que tentaram só com granuloquina e quando não deram certo, foram submetidos, foram mobilizados com plerixafor, acabaram gastando um pouquinho mais, algo em torno de $30 mil. Então, o que o trabalho conclui é que realmente você precisa talvez usar desses critérios de prováveis mal mobilizadores e criar uma estratégia no seu serviço para otimizar o uso do plerixafor naquela população que vai ser custo efetivo, mas generalizar e que todos os pacientes devam se beneficiar em relação à medicação não nos parece ser necessário. Acho que precisa mesmo identificar qual é a população-alvo. Quando a gente fala em uma população de células diferente, então essa revisão Cochrane que saiu no final do ano passado, ela tentou avaliar mortalidade e efeitos adversos do uso do plerixafor depois de 12 meses de transplante. Infelizmente, só tinham 2 trials clínicos randomizados que puderam ser, então, envolvidos nessa meta-análise e não mostrou diferença em relação à sobrevida com 12 anos. Claramente, todos os trabalhos mostraram uma eficácia de mobilização, mas não teve nenhum impacto a longo prazo, pelo menos com 1 ano pós-transplante, não teve nenhum impacto em 2 trials com um N pequeno de cerca de 100 pacientes cada. E o que nós sugerimos hoje é que existe sugestão na literatura que então o plerixafor e granuloquina ele seja feito sob demanda, como eu disse, não uso corriqueiro para todos os pacientes, e que talvez tenha impacto. Realmente, ele deve ser indicado no mau mobilizador e cada serviço deve criar o seu algoritmo específico de acordo com disponibilidade. Então, se o paciente não atingir mais do que 10 células após 5 dias de granuloquina, se ele faz uma primeira coleta e não atinge dose adequada, né? Então, teria que se criar uma estratégia e essas são as recomendações. Poderiam ser por dose de CD34, poderia ser pela férise, enfim, mas parece ser mais eficaz quando comparado a só quimioterapia com granuloquina, porque ele tem uma falha de mobilização menor quando comparado com quimio mais granuloquina. Em relação a plerixafor e químio, eu sei que de vez em quando vocês ficam com essa angústia, o paciente fez uma quimioterapia, vai mobilizar e não sobe, não coleta células. Muita gente pergunta como, em que momento a gente deveria usar o plerixafor. Tem pouco trabalho em relação a químio, granuloquina e plerixafor, os dados são bem limitados, mas parece ser uma combinação segura. O que tem de recomendação nesse trabalho publicado em 2014 é que o plerixafor seja administrado quando a leucometria atingiu pelo menos acima de 5.000 e a contagem de células CD34 não tenha atingido 10 células por milímetro cúbico, ou se você realizou uma primeira coleta e não atingiu 1 vezes 10 a sexta, ou o CD34 teve queda durante aí a sua coleta, você poderia resgatar esses pacientes. Já começou a coleta, você pode resgatar com o uso do plerixafor. No Einstein, hoje, nós estamos utilizando um guideline adaptado desse trabalho publicado em 2013, isso foi adotado a partir de 2014 no Einstein. Então, nós iniciamos o granuloquina 10 microgramas por quilo por dia por 4 dias. É feita a contagem de CD34 no D4 e nós dividimos em 2 grupos aí de acordo com o alvo de coleta. Se ele vai ser submetido a um único transplante, então no D4 ele tem que ter pelo menos 10 células por milímetro cúbico. Se ele vai ser submetido a mais de um transplante, ele tem que ter 20 células por milímetro cúbico. Se ele tiver doses inferior a isso, ele deve receber então o plerixafor à noite para fazer a coleta no 5º dia.
Se ele tem doses mais elevadas com isso, ele deve fazer a coleta, então, sem o uso do Plerixafor. Desde a introdução desse protocolo em 2014, nós não tivemos mais nenhuma falha de enxertia. Antes nós tínhamos uma taxa de falha de enxertia de 2000 até 2014 de cerca de 22% de falha de enxertia. E com o uso do Plerixafor no começo foi de 14% de falha de enxertia, mas eu devo ser honesta que não são populações comparáveis, porque na verdade agora vocês usam bortezomib para o mieloma, então situações que favoreceram a minha coleta, e eu acho que não dá para atribuir só a questão da mobilização, acho que o paciente hoje estudado é totalmente diferente do que a gente tinha em 2000, e por isso nós temos dados tão diferentes e não dá para dizer que o ganho é só por essa estratégia de mobilização. Acho que era isso. Obrigada.